the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um dos políticos de direita de maior qualidade que passou pela nossa democracia, Francisco Lucas Pires. Para tal, convidámos Nuno Gonçalo Poças, advogado e escritor. Foi autor da primeira biografia de Lucas Pires, intitulada precisamente O Príncipe da Democracia, uma biografia de Francisco Lucas Pires. Nuno Gonçalo Poças, é um gosto receber-te no programa. Bem-vindo. Muito obrigado. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. Olá, bem-vindo. Para introduzir a conversa, algumas notas de enquadramento sobre a figura e percurso de Francisco Lucas Pires. Nascido em Coimbra a 15 de setembro de 1944, Lucas Pires foi um brilhante aluno de Direito, tendo participado nos vários debates e lutas académicas decorridos na Universidade de Coimbra ao longo da década de 1960. Licenciou-se em 1966, com média de 17 valores, especializando-se em ciências jurídico-políticas, sobretudo Direito Constitucional, tendo sido sucessivamente assistente e professor universitário destas matérias. Desde cedo, assentou o seu pensamento político numa matriz liberal-conservadora, tributária do humanismo, personalismo e de uma visão cristã do mundo. Assim, distanciava-se tanto do nacionalismo e corporativismo formal e anacrónico do Estado Novo, quanto do marxismo defendido pelas esquerdas universitárias. Após o 25 de Abril, foi convidado por Freitas do Amaral, presidente do recém-constituído CDS, para trabalhar num projeto de Constituição onde procurou aplicar as suas ideias. Estas estavam muito longe das que nortearam a Constituição votada em abril de 1976, documento aprovado com os votos contra do CDS. O trabalho teve, porém, o condão de concretizar a sua adesão ao CDS e, nas legislativas de 1976, já foi candidato a deputado pelos centristas. Então, deparou-se com as grandes contradições por que passavam os partidos de direita. O PSD reclamava-se de centro-esquerda, integrando, inclusive, elementos de simpatias marxistas. Já o CDS afirmava-se por Freitas do Amaral como de centro, apesar das suas bases serem de direita. Lucas Pires posicionava-se mais à direita que Freitas do Amaral, e ainda mais que Adelina Mar da Costa. Tanto, percebeu que a direita que então existia, fruto do contexto revolucionário, era a que chamou de direita possível, pelo que procurou adaptar-se. Esta constatação não era de molde a torná-lo um simpatizante da política equidistante defendida por Freitas do Amaral, nem de ter apoiado com entusiasmo o segundo governo constitucional, uma efêmera coligação entre PS e CDS entre 1977 e 1978. Em 1979, Sá Carneiro reagiu à aliança Ramalhianes-Mota Pinto e à cisão no seu partido, que perdeu metade da sua bancada parlamentar, com uma viragem à direita. Sobretudo, com a afirmação de um projeto liberal e civilista, a AD, resultado do acordo de coligação entre PSD, CDS e PPM, no qual, claro, Lucas Pires se revia. Em dezembro de 1979, a AD ganhou as eleições legislativas intercalares. Porém, mais uma vez contra as expectativas dele e de muitos, Lucas Pires não veio a ter um papel de relevo no novo tempo que então se iniciava. O cargo de coordenador-geral, que desempenhou entre 1979 e 1980, era manifestamente insuficiente para o seu potencial político. Mais que divergências políticas, a sua relativa secundarização no projeto explica-se sobretudo pelos conflitos de ego na coligação. Sá Carneiro preferia trabalhar com alguém como Adelina Mar da Costa, igualmente brilhante, mas mais avessa a protagonismo que Lucas Pires, sendo que também Freitas do Amaral queria manter Lucas Pires afastado dos holofotes. Foi só depois da morte de Sá Carneiro e Amar da Costa e do afastamento de Freitas do Amaral que, com Pinto Balsemão como primeiro-ministro, Lucas Pires chegou a uma pasta ministerial. A da Cultura, a área que tinha passado de Secretaria de Estado a Ministério. Este era um ministério com reduzido peso político e onde, novamente, Lucas Pires não poderia aplicar o potencial que lhe era quase unanimemente reconhecido.
facto, o percurso político de Lucas Pires ficou sempre aquém do que poderia ter sido. Ou por desencontros temporais, ou conflitos de egos, ou por erros próprios. Depois do fim da AD, foi presidente do CDS entre 1983 e 1985. Foi o tempo do Bloco Central, em que Lucas Pires incentivou o grupo de Ofir e o programa para a nova década. Um programa de reforma do Estado, claramente de direita e liberal. Este viria a ser publicado em 1988, mas já numa altura em que a alternativa à social-democracia e socialismo estatista já não viriam a ser protagonizados por si, mas sim pelos governos de Cavaco Silva. Em outubro de 1985, e depois de CDS e PSD terem quase chegado a acordo para voltarem a concorrer coligados, Lucas Pires demitiu-se da liderança do CDS na sequência dos resultados das legislativas. O período cavaquista secou o CDS, que passou sucessivamente de liberal, com Lucas Pires, a conservador, com Adriano Moreira, e a centrista e democrata cristão, novamente com a liderança de Freitas do Amaral. Este não viria a resistir à segunda maioria de Cavaco Silva, obtida em 1991, e foi sucedido por Manuel Monteiro. O novo líder do CDS defendia um projeto de base popular e soberanista, antia profundamente da integração europeia. Lucas Pires, um europeísta convicto, não podia rever-se nesta abordagem e desvinculou-se do CDS. Aliás, desde 1987, que a sua intervenção política estava focada no Parlamento Europeu, para onde foi eleito nas listas do CDS em 1987 e 1991 e em 1994 como independente nas listas do PSD. Aliás, viria a aderir aos sociais-democratas em 1997, quando Marcelo Rebelo de Sousa era o seu presidente. Como europeísta e humanista, terá por certo ficado agradado com a Expo 98, que visitou no dia da sua inauguração, a 22 de maio de 1998. Poucas horas depois, foi traído pelo coração quando viajava de Lisboa para Coimbra. Partiu precocemente, deixando a sensação que tinha ainda muito para dar a Portugal e que, por circunstâncias várias, nunca aplicara na plenitude todo o seu potencial político. Terá sido assim? Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, passava-te agora a bola para iniciarmos a conversa com o nosso convidado. Obrigado. Eu acho que claramente foi assim, porque ele morreu com 53 anos, salvo erro, e enfim, eu já passei quase 2 décadas dessa idade e, portanto, não há como uma pessoa ser muito mais velha para perceber que alguém morreu muito, mas muito novo. No auge, não é? No auge, sim, eu acho que o auge ainda estava para vir, provavelmente, no caso de Lucas Pires. Também achei interessante a tua introdução, porque tu dizes que ele era de direita, mas a percepção, por exemplo, a minha percepção, que é uma percepção de jornalista e visto de fora, é que ele era mais do que ser mais à direita ou menos à direita que Freitas do Amaral, por exemplo, ou que Adelina Mar da Costa, é que ele pensava. Ou seja... Pois, e portanto não era tão estereotipado, não é? Não era tão facilmente encaixável. Eu, por exemplo, eu tinha alguma admiração, e tenho, pelo esforço intelectual de Lucas Pires, e é isso que eu quero perguntar ao Nuno Gonçalo Poças, que é o autor do livro, porque Lucas Pires, querendo afirmar, ele tem uma afirmação que eu acho fundamental, e que o aproxima, de certa forma, de Balsemão, o distancia de Sá Carneiro, e o distancia de Freitas, e o distancia até da Adelina Mar da Costa, que era o grande defensor da doutrina social da Igreja dentro do CDS, o personalismo cristão e isso tudo. Ele acha que o homem está acima do Estado e que o Estado trabalha para o homem. Portanto, ele é uma pessoa... Personalista. Ele é mais do que personalista. Ele é um humanista e é um liberal humanista. E é um liberal... digamos, já à moda mais clássica do liberalismo político e do liberalismo económico, em que o homem é o centro de tudo.
E eu acho que é isso que está... Não sei se o Nuno concorda com esta leitura. É isso que está no centro da política dele, ou não? Eu acho que sim, esta questão... Isto mistura-se um bocadinho também com a própria personalidade dele, eu acho. E é preciso enquadrar um bocadinho aqui Eu tenho alguma dificuldade em me referir ao Francisco Lucas Pires hoje em dia, porque, enfim, a formalidade obriga-me a tratá-lo por Lucas Pires, ou por o professor Lucas Pires, ou o Francisco Lucas Pires, mas eu ganhei quase uma intimidade com ele, que é quase uma intimidade direta com alguém, ainda por cima, que morreu há tanto tempo, mas que é muitas vezes me foge para o Francisco, e portanto... Sim, como biógrafo é perfeitamente legítimo. Portanto... eu acho que é interessante perceber, em primeiro lugar, de onde é que ele vem, enfim, quais é que são as suas raízes familiares, o contexto de onde ele parte. E é muito curioso porque ele é o primeiro, enfim, é o primeiro filho de um casal com 3 filhos, mas é de facto o primeiro a fazer a súmula de 2 famílias muito diferentes entre si. Uma família mais conservadora, de cultura clássica, e outra, a família materna, mais de empreendedorismo, de dinâmica empresarial, de livre iniciativa, etc. E portanto ele reúne estas duas características, torna-se desde muito cedo uma pessoa, na altura um jovem, com uma cultura muito acima da média e sobretudo com uma capacidade de pensar que de facto é isso que o diferencia do... E não estereotipada. Ele não estereotipada não era encaixável, não é? Quer dizer, é sempre de alguma maneira encaixável, não é? Ele encaixou-se sempre, nunca foi um lobo solitário, não é? Nunca foi um cavaleiro solitário da política. Ele esteve sempre engajável, como se diz, engajado, como se diz agora, em partidos, em correntes estruturas, etc, claro. Em estruturas, não é? Mas teria os seus, existiriam, o CDS não era tanto por isso, mas haveria piristas no sentido como não, mas eu acho que isso é uma questão que se relaciona com isto. Ou seja, o Francisco Lucas Pires era alguém que acima de tudo prezava muito a liberdade dos outros e nessa dimensão quase da soberania do indivíduo acima da soberania do Estado. Portanto, não era de rebanhos nem de grupos de seguidismo. Não, eu acho que isso se revela depois ao longo de vários momentos na vida dele. Mesmo na AD há uma relação, a própria relação dele com o Sá Carneiro é interessante de analisar, porque há 2 momentos que são muito claros. Quando se dá a crise dos inadiáveis, em 78, há a cisão na bancada do PSD e o Sá Carneiro está sozinho e no dia está politicamente sozinho, aparentemente, e está fisicamente sozinho. E no dia seguinte... Só um parênteses muito breve para os nossos ouvintes perceberem, a crise dos inadiáveis foi muito importante no PSD, porque metade da bancada do PSD, muitos deles depois até iriam formar a ASDI, corta com Sá Carneiro. E, portanto, Sá Carneiro praticamente estava, como tu dizes, sozinho e isolado. Estava politicamente sozinho e estava fisicamente sozinho no dia seguinte. O Sá Carneiro, depois da crise dos inadiáveis e das demissões ou da não comparência dos deputados do grupo das opções inadiáveis no Parlamento, do PPD na altura, na manhã seguinte o Sá Carneiro vai para a sede nacional do PPD, está a Conceição Monteiro com ele, naturalmente, o Santana Lopes, que era assessor dele, e tinha acabado de entrar. Sim. Surge também na manhã, no fundo, para ir trabalhar. O Francisco Pinto Balsemão telefona-lhe para perguntar se queria prestar alguma declaração ao Expresso na altura. E a única pessoa que surge naquela manhã na sede do PPD em solidariedade foi o Francisco Lucas Pires. Não foi ninguém do PPD. Foi uma pessoa de um partido ao lado. Curiosamente era um partido que tinha apoiado, ou que estava a apoiar ainda o governo do Mota Pinto e essa questão, o próprio governo do Mota Pinto e a questão das grandes opções do plano naquela altura foi o que deu depois origem ao corte. Também para dizer que o governo de Mota Pinto é um governo de iniciativa presidencial. Exatamente. Já ninguém se lembra. Depois da queda do governo PSD-CDS. Há um governo PSD-CDS que tem como grandes ministros do CDS o Basílio Horta e agora não me lembro
Sim, o Sá Machado, o Basílio Horta. E o Lucas Pires não se revia, não é? Não, o Lucas Pires não se revia. O Lucas Pires até disse uma coisa muito curiosa enfim, acho que julgo que no debate da apresentação do programa desse governo, do PSD com o CDS, é que ele dizia que o CDS tinha aceitado ir para o governo para melhor combater o socialismo, que é uma coisa que deixou na altura o PS em polvorosa, porque o acordo tinha sido uma coisa muito difícil. Pois, com certeza que não foi combinado com o Freitas, que era mais calculista, claro. Muito mais calculista nestas coisas. Mas regressando aqui a esta questão da relação do Mota Pinto, com o Sá Carneiro e das opções inadiáveis, sim, que é durante o governo Mota Pinto, já posterior ao governo PS-CDS. Mas às tantas, a AD vai-se desenvolvendo, ele de facto é colocado à margem dos cargos ministeriais, até da própria documentação enfim, quase programática da AD, ele fica de fora desse grupo. Onde está o Vasco Polido Valente, por exemplo. Sim. Mas e porquê é que achas que isso aconteceu? Porque de facto não foi por falta de capacidade. Foi por esta questão não que era eu referi na introdução de egos. Eu acho que assim, havia de facto uma questão de egos. Isto é uma coisa quase difícil de olhar hoje, porque há um fenómeno muito interessante que houve sempre muita disputa política, havia muita rivalidade. Havia quase, hoje em dia chamava-se fações ou qualquer coisa assim do género, mas houve sempre uma grande cordialidade entre todos e havia, enfim, não era uma coisa ostensiva. Hoje em dia se calhar dava origem a 2 ou 3 novos partidos logo na semana a seguir, e na altura, quer dizer, o CDS durou e não era faca e alguidar, era punhos de renda, o tipo de confronto. Era uma coisa um bocadinho mais elegante do que Sim. Mas havia mais coisas. Por exemplo, falaste do Santana Lopes, não é? O Santana Lopes tinha acabado de entrar no PSD e uma das grandes figuras do PSD na altura faz um artigo a dizer que sai do PSD se ele entrar, que é a Natália Correia. Já ninguém se lembra disto. Porquê? Porque o Santana Lopes era visto como muito à direita na altura. E o Lucas Pires também era visto como muito à direita, como aliás o José Miguel Júlio disse. Era, só que o CDS tinha uma base eleitoral e uma base que era muito mais à direita que o Lucas Pires. Claro. Em alguns casos era até mais à direita do que o Lucas Pires, mas o Lucas Pires encarnou durante muito tempo essas... Claro, mas isso tem tudo a ver com o que eram os equívocos do que era à direita do que era à direita, exatamente. Exato. E porque eles tinham sido o Jovem Portugal e o José Miguel também, o José Miguel Júlio, o Lucas Pires e tal. O Lucas Pires não esteve no Jovem Portugal, mas participou no combate, na revista política, naquelas coisas mais à direita, aí sim. Quer dizer, e mais ligadas ao regime. E havia já na altura, até talvez mais do que hoje, provavelmente, um munos, quer dizer, sobre a classe política portuguesa, que era completamente dominado pela esquerda, que é o que leva, por exemplo, o Sá Carneiro a querer aderir à Internacional Socialista, que só não adere porque o Soares não deixa. E que leva o Freitas Amaral a dizer: nós não somos de direita nem de esquerda, somos rigorosamente ao centro. Sim, embora o CDS também tenha feito ali umas viagens entre o centro e a direita, porque quando o CDS resolve, o CDS faz o governo com o PSD, com o PS, aliás, certo. Quase numa lógica de se afirmar como partido que faz parte do arco da governação. Do arco da governação, não é? Sim, e que passa à esquerda do PSD, quer dizer, está no centro. Sim, aliás, mas a partir do momento em que aquele governo cai, há o terceiro congresso do CDS em 78, com o governo em queda, e portanto na altura do início dos governos de iniciativa presidencial, do Nóbrega da Costa, do Mota Pinto e depois a Pitacil, que já era um governo de gestão, não é? Sim, Já não é igual aos esse outros. terceiro congresso do CDS volta a afirmar o CDS à direita, como tinha afirmado em 76, nas primeiras legislativas. Portanto, há aqui uma viagem entre o CDS que tenta sobreviver durante o PREC e que sobrevive, apesar de ter o Congresso também cercado. Exatamente, sim, janeiro de 75, mas que sobrevive. Mas aí o Lucas Pires ainda não estava. Depois que vira o discurso mais à direita para as relativas de 76, que volta a centrar o discurso quando vai para o governo com o PS, e depois volta outra vez o discurso à direita nesse Congresso de 78, e a grande figura do Congresso de 78 é o Francisco Lucas Pires. E é a primeira semente político-ideológica, e talvez até em termos de estratégia, que é lançada relativamente àquilo que depois mais tarde viria a ser, uns meses, a Aliança Democrática, foi lançada no discurso do Lucas Pires nesse congresso. Porque esse congresso prova que a estratégia de equidistância de Freitas do Amaral estava errada, ou pelo menos ele teve a oportunidade de subir ao púlpito e de denunciar, não é?
Não era tanto nesse sentido, porque eu acho que o Lucas Pires, quer dizer, Pode o afirmar, Lucas Pires fez quase uma espécie de oposição interna ao CDS quando esteve no governo com o PS, mas não deixou de o apoiar, porque também percebeu que o CDS também precisava de sobreviver nesse sentido e achava que o governo do país, independentemente de quem fosse, o CDS precisava ter proibido, é preciso. Exatamente, sim, teve ali na linha de corte. Teve na linha de Sim, corte. e o país também precisava desse equilíbrio à direita para que o governo pudesse funcionar. E na verdade não funcionou, mas E é interessante porque o CDS chega ao governo antes do PSD. Chega. Portanto, o primeiro governo é PS, não é? certo, mas também não esteve nos governos provisórios. Não teve nos governos provisórios, o PSD exatamente. teve. E o PSD teve. Só para Sá Carneiro teve. Sim, Mas sim, há logo no primeiro. também uma confluência, que é o próprio Sá Carneiro, dentro do PSD, percebe que a estratégia de afirmação, apesar de até ter mudado o nome de PPD para PSD, Partido Social Democrata, Exato. de Partido Popular Democrático para Sim, isso é aquela história do o PSD, quando era social-democrata, chamava-se PPD e quando deixou de ser social-democrata, mas é verdade. passou a PSD. Exatamente. Mas o Sá Carneiro percebe também que aquela estratégia de se ligar, digamos, ao PS, porque tudo isto nasce num equívoco que aqui já falámos várias vezes. Esse equívoco vem antes das primeiras eleições, que é o Partido Comunista, que é o grande partido, e os outros são partidos mais pequenos. Claro. Quer dizer, que o maior partido do país é o Certo. Partido Comunista. E depois, quando não é, tudo tem que se realinhar em função disso. Claro. E o PS aí tem, como ainda hoje, provavelmente, a chamada tentação mexicana, não é? Quer dizer, o partido está sempre no poder, aliando-se com uns, com outros, com quem for preciso. Sim. É uma tentação Exatamente. que E atravessou. com isso E o que Lucas Pires corta- identificou muito cedo. Em Exatamente. 76 já escrevia sobre isso. O Sá Carneiro também corta com isso. Exato. Ali, depois das opções inadiáveis. Aliás, Mas por isso é que a depois- presença do Lucas Pires naquele dia a seguir à crise dos inadiáveis é tão significativo. E eu ia voltar a isso, exatamente. Porque é significativo que tenha sido ele, justamente. Porque há um alinhamento de ideias, não é? Nuno, e a partir daí, com certeza, para ele foi uma grande frustração quando se cria a AD, não é? Que é ali uma viragem do Sá Carneiro que, como falámos, estava praticamente com um partido esfacelado e dividido e tem uma nova vida e dá uma nova vida ao PSD, virando à direita para este projeto civilista e não socialista e não estatizante da AD. E o Lucas Pires terá com certeza ficado frustrado quando não foi integrado não só no programa, como depois não tendo integrado o primeiro governo, não é? Sim, o primeiro governo da AD. Imagino que haja algo que tenha havido alguma frustração, até porque o Lucas Pires dizia uma coisa engraçada, que era no fundo que a ambição era a locomotiva normal, a expressão não é exatamente esta, mas era a locomotiva normal de alguém que estava na política e portanto ele gostava de fazer política e não negava isso, mas Claro, também é verdade, reconhecia os seus méritos. reconhecia, mas também é verdade que eu acho que ele sempre teve muito mais o impulso por ver as suas próprias ideias concretizadas de alguma maneira do que propriamente pelo lugar em concreto que ocuparia. Embora os lugares sejam importantes, aliás, a entrada dele no primeiro governo de Balsemão, que dura relativamente pouco tempo, porque depois há uma demissão do primeiro-ministro e depois então esse primeiro governo de Balsemão não tem Freitas do Amaral e Ribeiro Teles. E depois no segundo governo de Balsemão eles voltam e aí sim Voltam porque o Balsemão existe. exatamente, Sim. e o Lucas Pires existe e ele Foi a primeira demissão e do o Balsemão Balsemão. exige também a entrada de Lucas Pires nesse segundo governo, ao contrário do que tinha acontecido no primeiro, porque o Freitas do Amaral aparentemente teria vetado a entrada de Lucas Pires nesse primeiro governo de Balsemão. Mas Eles eu acho davam-se que bem, Balsemão e Lucas Pires davam-se bastante bem, Sim, respeitavam-se. bastante, sim. O Francisco Balsemão diz uma coisa engraçada, que é de todos aqueles ministros era o que eu preferia para ir almoçar. Não, mas isso aí também se percebe. Porque era uma pessoa que fazia muitas pontes e que E ele gostava de comer bem também, que é uma coisa Sim, que é é, E a importante. nível saudável, sim. E a nível pessoal tinha sentido de humor, era bonacheirão, era uma pessoa com certeza agradável. Era culto. E há Freitas do ali, Amaral era mais rígido ali, eu não sei se dentro do CDS, mas a mim, daquilo que eu conheço, parece-me haver no início 3 pessoas que não gostavam do estilo Lucas Pires. Até podiam gostar dele pessoalmente, não estou a dizer o contrário. Sim. Estou a falar de politicamente. Não gostavam. Freitas do Amaral era uma, claramente. Adelina Mar da Costa era outra. Adriano Moreira era outra. Quer dizer, eles são todos muito diferentes de Lucas Pires. O Adriano Moreira não está no início do CDS. Não está no início, mas é uma figura... Junta-se depois em 82. 82, mas é uma figura, enfim... Tutelar. Não é tutelar, é uma espécie Inspiradora. Sim, está ali perto, quer dizer, anda ali na... É uma referência. É uma referência para aquelas pessoas. E, até porque ele não estava cá, ele estava em Madrid, depois veio para Madrid, Sim, depois voltou sim. para Madrid e disse tudo.
E era de todos o único que tinha sido ministro do Salazar. Foi o único No ministro CDS, de Salazar. sim, certo. No CDS ou em qualquer outro sítio. Ministros de Salazar não sobreviveu nenhum. Sobreviveram do Marcelo. O Veiga, do Do Veiga- Marcelo, do Veiga Salazar Marcelo, não. sim, Do Salazar sim, não. Do Salazar sim. sobreviveu, quer dizer, teve protagonismo Sobreviveu pós 25 de abril. politicamente. Exatamente. Passou a ponte. Exatamente, os Sim. outros ficaram todos pelo caminho. E eu acho que há ali, justamente devido à visão liberal, que é uma visão que ainda hoje é muito minoritária em Portugal, e não estou a falar de iniciativa liberal ou de coisas Sim, não, assim. porque a iniciativa liberal não representa de facto Sim, o que é não o pensamento representa os- liberal. Há um pensamento liberal Não. conservador Sim. que Mas quer dizer, não está- a visão liberal, a visão do homem como centro das coisas do esforço ter que recompensar, de haver deferimento entre esforço e e do recompensa. humanismo, da tolerância. E dessas coisas É o não liberalismo era clássico. muito, o liberalismo clássico, lá está, não era popular em Portugal, se calhar ainda não é, e portanto ele era um extraterrestre, era uma espécie de extraterrestre. E no meio disso Quase tudo um incompreendido. e ainda juntava uma presença cristã na vida dele muito forte e portanto também influenciava de alguma maneira Mas aí Aí o estava Amar- em o Amar sintonia da com a Costa Adelina também- Mar da Costa. Não é isso que eu estou a dizer, mas ou seja, o Lucas Pires não é só, eu acho muito redutor dizer que o Lucas Pires foi o liberal ou que era Sim, isso o liberal. é uma Não, visão é simplista, uma visão não é? demasiado simplista. Aliás, colocar um rótulo no Francisco Lucas Pires eu acho uma coisa dificílima. Pois. Mesmo, quer dizer, acho que há aqui uma definição que será, ou que pode ser um bocadinho mais evidente, que era um homem de direita, sim, mas quer dizer, se calhar daqui a 10 anos estamos a achar o contrário, não é? Se calhar a posição dele, defendendo exatamente as mesmas coisas, até seria uma pessoa à esquerda. Ele foi a primeira pessoa que disse, depois do 25 de Abril em televisão, que sim, eu sou uma pessoa de direita e que mal há nisso, não é? Mas exatamente por isso, não é? Porque mas ele se se calhar- assumia de direito, ao contrário do Freitas, que andou sempre ali um bocadinho. Sim, eu sou centro, sou. Sim, porque era giscardiano, não é? Exato. O Freitas do Amaral gostava dessa... Gostava de poder. Gostava... Vamos ser Não, e dessa concretos, equidistância, sincero. não é? Desce rigorosamente ao centro. O Lucas Pires tem uma frase interessante sobre isso e dizia que o Freitas do Amaral tinha de facto a vocação do poder mais do que qualquer outra pessoa no CDS e portanto É verdade. seria A até... vocação e a ambição. A ambição não direi, mas a vocação talvez. Freitas do Amaral era um institucionalista, não é? Portanto, ele revia-se, era tanto. Não, era administrativista mais que isto. Sim, mas institucionalista como. É diferente. Tá bem, administrativista. O doutor Nuno Gonçalves. Sim. Mas É isso, advogado, pode explicar mas isso no plano técnico, mas no plano era um institucionalista, não é? Todo muito formal, tinha um tipo de pensamento diferente, não é? Era mais chique, era menos. O Lucas Pires, a grande vantagem deles todos, quer dizer, o Adelina Mar da Costa era um grande orador, não é? Sim, claro. O Francisco Lucas Pires também, mas aquilo que de facto o diferencia, eu era a criatividade, e a criatividade do pensamento. E A amplitude, Adelino- se calhar. A amplitude, a expressão é mesmo a Mas o criatividade. Adelina Mar da Costa era um grande orador, mas também lhe fugia muito o pé para a chinela. Se a gente ouvisse hoje discursos como eu ouvia o Adelina Mar da Costa, como por exemplo ele diz num campo pequeno, aliás nas presidenciais, Ianes cheira mal, cheira a cunhal, quer dizer, e lança isto como palavra de ordem, Sim. a gente vai ficar assim um bocado, caiu. Isso é quase de fazer inveja aos publicitários, não é? Porque é quase Exatamente, uma. mas a verdade é que ele diz isto, não é? Portanto, e o Lucas Pires não, o Lucas Pires além disso era um cavalheiro, era um senhor, Sim. não era, Sim. era incapaz de descer a este... Não era assintoso, Não. era nem nada. provocador, Nada, não. pois. Por isso é que ele tem os detalhes de 17% quando se candidata, quando é cabeça de lista Nas para as europeias de 87. sim. Quando o CDS Quando o teve CDS tinha nas tido legislativas, tinha tido 4. Foi no mesmo dia. Em circunstâncias muito Era no mesmo dia, especiais. exatamente. Foi no mesmo dia. Era no mesmo dia. tens toda a Mas razão. estando aqui então por esta passagem pela AD em que ele é Ministro da Cultura, que de facto fica aquém de um cargo E da de um desempenho coordenação político, científica já agora. e da Exatamente. coordenação científica, que fica onde teve como principal feito, que eu isso já me lembro da exposição de arte, não se chamava Europália, mas chamava-se A 17ª 17ª exposição de arte e cultura. de arte, ciência e cultura. Dessa já me lembro bastante bem no verão, mas Foi muito criticada também. Chamaram-lhe a 10ª péssima. a 10ª péssima. Exatamente. Mas, Isso foi tudo criticado. mas, Como sempre, não é? Pois. mas o que parece aqui também Com com o qualquer Lucas governo Pires também. é que o próprio tempo e as circunstâncias trocam-lhe as voltas, porque quando, numa altura já depois da AD, não é? Em que há um bloco central, portanto, claramente de centro-esquerda, e em que com um PSD de Mota Pinto, em que a direita pode ser de facto protagonizada por Lucas Pires, e Lucas Pires aí toma a iniciativa, não é?
quando é presidente do CDS entre 83 e 85. Sim, ele concorre às legislativas de 83 ainda. Ele concorre às legislativas de 83, exatamente, depois da admissão de Freitas. E depois é o governo do Bloco Central de 83 a 85 de Mário Soares e Mota Pinto. E aí sim a direita, pelo menos a direita com expressão parlamentar e com expressão na opinião pública, era protagonizada pelo CDS de Lucas Pires. Bem, e pelo faz Cavaco Silva e Eurico Melo. É para não esquecer. Sim, está bem, mas no plano institucional. Sim, mas o Cavaco Silva, durante o governo do Bloco Central, apesar de tudo, era uma figura secundária. Não era uma figura. Começou a fazer os manifestos, foi por isso que ele foi primeiro-ministro a seguir. Sim, Claro que sim. Mas quem escreve não era com manifestos, certeza. quem escreve manifestos normalmente é secundário. Eu sei porque já escrevi algo. Mas ele escreveu e acabou por se tornar a figura central. E depois há as figuras terciárias como eu que nem sequer manifestos escrevem. E os outros quem relatam os manifestos que os outros escrevem. Mas estes são os que estão no pódio, estes são os que estão em primeiro lugar. Bom, mas voltando, mas não, obviamente. Eu era da esquerda liberal na altura, eu era uma grande contradição com o Lucas Pires. Mas voltando a situar aqui nesta altura, entre 83 e 85, em que de facto o Lucas Pires poderia ter protagonizado o que era a oposição direita, ele protagonizou com o grupo do Ofir e com tudo o que ele mexe na direita, mas ele acaba por ser atraiçoado pelo próprio tempo, quando em 85, já no fim do Bloco Central e com Cavaco Silva, há negociações entre o PSD e o CDS para uma nova coligação, que não dão bom resultado, e o PSD ganha as eleições e Cavaco Silva, na altura que também já é conhecido de todos, não é? É estar na altura certa, no tempo certo, com a entrada na CEE e com todo o impulso que isso permite, vira o PSD à direita e protagoniza ele e clarifica muito ali o que seria a posição do. Eu não sei se o Cavaco PSD. ele não vira à direita. Ele não vira o PSD à direita. Em relação ao Mota Pinto. Em relação ao que era o Mota Pinto. É diferente. O Bloco Central, talvez vir um bocadinho na perspectiva em que ele surge no Congresso da Figueira da Foz com o Freitas do Amaral e a apoiar o Freitas do Amaral. Em relação ao Mota Pinto, claramente. Isso faz muita diferença, mas quer dizer... Mas também repara que o PS também vira à esquerda. Portanto, quer dizer, aí tu não sabes o que é que vira mais. Se é o PS que vira mais à esquerda, se é o outro. Mas a tua posição política, estas questões de direita e esquerda é sempre relativa, não é? É, mas eu acho relativo aos outros. O facto do PSD ter virado à direita apaga o CDS a partir de 87, não é entre 85 não, e 87. Claramente. Em 87 é que o CDS fica ao partido de táxi. Exatamente. E é a partir daí. Aliás, em 85 não foi. A partir de 87 o PSD depois até faz uma reformulação dos princípios e do programa político do partido, etc. E portanto aproxima-se e elimina, ou seja, o PSD ocupa por inteiro, um partido sozinho ocupa todo o espaço da AD, não é? Aliás, Nuno, porque mesmo em 85, apesar de tudo, eu não me lembro ao certo qual foi a percentagem que o CDS teve, se foi 12%, creio que foi 12%, com o PRD e com que existia o PRD, não é? Portanto, estamos a falar à volta de 600 mil votos, não é? 600, porque ainda era o CDS, hoje em dia tem 600 mil votos. O PRD teve 18, o PS teve 20 ou seja, e o Cavaco, o 27, teve 29 ou 27. Eu dava a ideia que era 27. Ou seja, os partidos estavam muito mais compactos do que estão hoje em dia, onde há uma grande. Onde os pelotões estão muito. Estavam. A questão é que o CDS, nessa altura, depois também fica atrás da APU, não é? Portanto, do PCP. Pois é que o PCP também. E portanto, passa num Parlamento com 4 forças políticas, o CDS passa a ser a última. Mas já tinha em 83. Já tinha, mas em 83 o Lucas Pires era presidente há 2 meses. Pois, portanto não lhe podia ser imputado. Portanto não lhe era imputável, ou seja, aquilo que se entende é, em 1983 o CDS tem uma grande derrota, enfim, relativa, mas à época foi vista como uma grande derrota eleitoral, porque foi visto como o partido que sofreu com a crise da AD. Sim. Mais diretamente. Porque as pessoas, apesar de tudo, preferiram continuar a votar no partido maior e não no mais pequeno. E não só, e porque o Freitas do Amaral foi muito responsável pela queda da AD. Sim, claro. Não te esqueças que as eleições autárquicas que a AD tinha ganho. No dia das eleições autárquicas, o Freitas do Amaral faz aquela intervenção. Portanto, ele recebe o prejuízo do Freitas. Exatamente. Porque o Francisco Balsemão diz que foi uma vitória eleitoral, e de facto foi nessas eleições autárquicas, e na mesma noite o Freitas do Amaral vai à televisão e diz que foi o que tinha sido uma vergonha, um desaire eleitoral. A expressão é esta, um desaire eleitoral. E portanto, o Lucas Pires depois candidata-se ali quase um bocadinho à última da hora, quase em cima do Congresso,
a presidente, numa altura que havia um candidato que representava a continuidade do freitismo, que era o Luís Barbosa, na altura, Exatamente. que já toda a gente dava como vencedor. Ele tinha sido ministro dos Assuntos Sociais. Exatamente. E o Lucas Pires vira ao Congresso todo e ganha, e passado 2 meses há eleições legislativas, e portanto ele sofre esse resultado, tem esse resultado, sofre uma derrota, mas de facto a responsabilidade não lhe foi imputada, e portanto aquilo a que se propõe, eu agora tenho 2 anos pelo menos, claro, para trabalhar nisto. E em 85 foi claramente uma derrota porque ele protagonizava a direita, não é? Pelo menos em termos partidários. Porque ele percebe mesmo esta questão dos 2 anos era uma questão importante, porque o governo, ele nunca achou que o governo do Bloco Central durasse muito tempo. Era um governo era um governo igual ao governo de 2011-2015, não é? Foi um governo que foi nomeado para aplicar um programa de ajustamento, um programa de austeridade, etc. Sim. E portanto ele aquilo que representava e aquilo que quis representar era um programa de política alternativa, e de política alternativa mesmo, ou seja, que implicava uma profunda revisão constitucional, a liberalização da economia. E nós, quando chegamos a 85, aquilo que temos é, por exemplo, o CDS a defender a privatização das empresas públicas, e o PSD, já com Cavaco Silva, não defendia a privatização das empresas públicas, defendia a viabilização das empresas públicas. Nuno, só aqui um parênteses para reforçarmos que até 89 ainda não se tinha revertido a irreversibilidade das nacionalizações. Portanto, exato, ou seja, altura... esse processo só é feito depois com a afirmação do cavaquismo. Essa tentativa de coligação aconteceu em 1985, é verdade, mas eu acho que a coligação não foi desejada não era desejada por nenhum dos dois. Primeiro porque tanto o Lucas Pires como o Cavaco Silva tinham vontade de afirmar as suas próprias lideranças por si e de ir a votos e ver quanto é que cada um valia de facto. Sendo certo que, e o professor Cavaco Silva conta isso até nas suas memórias, na sua autobiografia, que às tantas tem os dois um jantar ali no Tavares, em que o Lucas Pires lhe confessa que a eleição dele para presidente do PSD que no fundo tinha deitado 2 anos de trabalho por terra, não é? Portanto, ele percebeu que essa possibilidade existia, ou seja, ele quis ir a eleições na mesma, achou que era possível, até porque havia sondagens que o davam. Eu acho que foi talvez o primeiro grande momento em que o CDS achou que podia ficar à frente do PSD e inverter a ordem dos partidos. Por ter liderado a direita durante 2 anos. E ele foi também, acho eu. Porque há também no Congresso, já agora, voltando um bocadinho atrás e para enquadrar, no Congresso do PSD, que é ganho por Cavaco, o vencedor antecipado era João Salgueiro. Era João Salgueiro, exatamente. Antes de ele ter ido BX, Citroën BX. Do Bloco Central. Mas aí... Não, isso da rodagem é mentira. Depois sim, é um mito. Sim, é um mito. Mas isso poderia ter... Foi um mito que foi alimentado pelo próprio. Isso poderia ter acontecido. E até no raciocínio de Lucas Pires poderia ter acontecido exatamente o mesmo que lhe aconteceu a ele quando acabou por herdar aquilo que foi o comportamento do CDS no governo AD com Freitas do Amaral. Certo. É porque ele poderia pensar também em 85 que tinha essa legítima ambição de ficar à frente do PSD de Cavaco Silva. O Cavaco Silva também herdou aquilo que foi a presença do PSD de Mota Pinto no Bloco Central, que foi bastante desgastado. Mas o Cavaco Silva não, mas o Cavaco Silva faz manifestos, lá está. Aquilo se fazem já se tinha distanciado. Sim. Primeiro ele tinha... Não, mas eleitoralmente herdou um PSD que estava bastante desgastado pelo Bloco Central. O PS foi penalizado. Não, mas o PS foi penalizado porque apareceu o PRD também. O PS foi muito penalizado porque apareceu o PRD e o PSD acaba, quer dizer, o Cavaco consegue sobreviver ali no meio daquilo, eu acho que por várias razões. Primeiro, porque ele faz um corte brutal com o Bloco Central. Sim, é ele que corta o Bloco Central. O Bloco Central cai, não é com a morte do Mota Pinto, já é com o Cavaco Silva primeiro-ministro. Era Rui Machete o líder interino do PSD. Exatamente. E era vice-primeiro-ministro na altura. Era vice-primeiro-ministro. E ele ganha o Congresso e vai ter com o Soares à Rua da Emenda, onde era a sede do Partido Socialista. Exatamente. O Soares diz-lhe, aliás, você não tem biografia, que é uma grande frase de Soares. E não tinha na altura. Na altura não tinha. Depois veio a criá-la e com uma sete cheia de cravos vermelhos por ali acima e tal. Aquilo era no último andar. Eu na altura, quer dizer, acompanhei isto de perto, não é? Como jornalista. E portanto, quer dizer, o Cavaco, todo o país sabia que o Cavaco tinha sido contra o Bloco Central. Sim. E não se percebia muito bem o que é que ele teria feito e como é que o país teria, enfim, saído da crise sem o sacrifício do Mota Pinto, que é uma pessoa que também hoje é muito esquecida e que teve os seus méritos. E convém lembrar Hernani Lopes também como Ministro das Finanças. Hernani Lopes como Ministro das Finanças, que é fundamental. Mas portanto, ele não herda, ele
afirma-se como a ruptura. razão, Sim, a razão que tinha quando em era todo o caso, contra. É ele que rompe e é ele que diz: este não é o mesmo PSD, este é um PSD novo. Exatamente. Claro, E, mas portanto- a mensagem podia não ter passado, não é? Porque sabemos que às vezes eleitoralmente um partido que está muito mas desgastado isto depois com o leva-me governo... mas isto depois leva-me à segunda razão, que é... Mas ele tinha Eu o acho- Marcelo, calma. É bom ver. Exato. Hay que ver, como dizem os espanhóis. Mas há aqui uma segunda razão, porque isto já é uma questão se calhar mais interpretativa minha, que é este novo PSD com Cavaco Silva representa uma coisa que, comparativamente àquilo que era o governo do Bloco Central, portanto ao antigo PSD e ao PS, e àquilo que representava o CDS de Lucas Pires, o PSD de Cavaco simboliza a ambição tranquila, Sim. sem ruptura. Uhum. E portanto, quer dizer, o Francisco Lucas Pires era um adiantado mental, não é? E, portanto, Pois. ele estava 20 anos à frente daquilo que... E o país não estava ali. Pois. O país ainda não estava ali. Esse é o problema. O Cavaco era um pragmático e um prático, não é? Claro. E foi E fazer portanto ele correspondeu às medianas ambições do português médio. sem grandes elaborações intelectuais. Porque ele sai do governo 10 anos depois com o Estado muito maior do que encontrou, Claro. que era uma coisa que era impossível para o Claro, Lucas Pires. claro. Mesmo teoricamente, o Lucas Claro. Pires nunca faria isto. Quer Sim, dizer, claro. ou se fizesse, depois ficava E será que 6 o meses Lucas sem dormir. Pires depois foi avançando e avançando agora nós no tempo também pelo cavaquismo, não é? 87, ele a partir da adesão à Comunidade Económica Europeia, já fora da liderança do CDS, e com o CDS a passar por uma autêntica travessia do deserto, que foi o período Sim, todo cavaquista, não é? Tem uma troika de primeiro, tem depois tem umas lideranças. Adriano Tem uma troika, Moreira, uma troika. Freitas do Tem uma Amaral. coisa transitória, sim, mas Sim, tem mas o muito Adriano breve. Moreira, tem o Adriano Moreira. Mas antes disso tem uma troika que é Adriano, Basílio e Manuel Monteiro. Isso Há ali isso uma depois. troika. O Manuel Monteiro não. já é mais. Já Não é mais nessa tarde. altura. Depois. Há uma fase de troika, mas é uma coisa muito transitória, ou seja, era mesmo. Sim. Mas basicamente foi transição. Adriano Moreira, não é? A seguir a ele, e depois o regresso de Freitas do Amaral também Sim. ali um bocadinho. Sim, que depois É quando sai o Freitas é cá, é essa. É que há- Sim, mas e momentaneamente. depois, entretanto, há as presidenciais de 91 também. E esse momento, com a candidatura do Basílio Horta, que faz o lema era um homem às direitas, não é? Exatamente. E portanto, aquilo que acontece é o CDS sai do liberalismo de Lucas Pires, entra no conservadorismo de Adriano Moreira. Isso. Teve maus resultados Que eleitorais. teve maus resultados, sendo que no mesmo dia em que o Lucas Pires teve um grande resultado Nas europeias. nas europeias de 87. 87. O conservadorismo também falha muito mais do que o liberalismo tinha Sim. falhado em 85. E, portanto, volta o Freitas do Amaral com a perspectiva do CDS voltar à casa-mãe do centrismo. centro, E sim. isso também falha. E aquilo que acontece é que as presidenciais de 91, com a afirmação daquela candidatura em concreto, demonstra uma coisa, ou seja, o CDS só volta, depois de 85, o CDS só regressa àquela casa percentual que anda ali entre os 12, 13, 14, 15, 16%, ou seja, os 16, 17% seria o teto máximo, não é? Sim. E o CDS... A melhor votação foi nas legislativas de 76, andou pelos 18. Mas a partir daí o CDS Foi sempre a crescer. só São tem... os dois números. no Sim, fundo, são os dois dígitos, mas ali a rondar os 15, vá lá. Sim. O CDS só tem, esse resultado com o Lucas Pires em europeias, Uhum. em 87 e 89, e nas presidenciais de 91. Não tem nas legislativas de 87, de 91, nem Sim. nas autárquicas que se foram realizando entretanto. E, portanto, porque perdia sempre também Mas não tem em 90, câmaras não tem em municipais. 99. Em 99 não tem. Não, eu estou a falar até à morte de Lucas Pires. Não, é que depois não com avançando. o Portas volta a ter. em Não, 99, sim, claro que pois. sim. E claro em que sim, 95 claro que o Portas volta a eleger bastantes Claro que sim. deputados. E... Sim, mas, ou seja, e a 91, aquilo que fica claro é o CDS, de facto, tem possibilidade de chegar aos 15, 16%. Tem um potencial. Tem um potencial eleitoral de 15, 16, 17%. Já o demonstrou em 2 eleições europeias, já o demonstrou numa eleição presidencial. A questão é que esse potencial eleitoral para ser representado tem que ser representado por uma nova geração, porque a geração do Freitas já tinha os mesmos 4 ou 5 deputados Sim. que tinha, não é? E portanto o Lucas Pires percebe isto muito rapidamente e desfilia-se do partido nessa altura. Pois. Mas também é Ele não se desfilia com o Manuel Monteiro presidente, ele desfilia-se antes, porque percebe, e aliás o próprio Manuel Monteiro diz isso, e eu escrevi isso no livro, transcrevo isso, como o Manuel Monteiro me disse em entrevista. Ele percebe aquilo que aí vem, percebe que não vai concordar com aquilo e portanto afasta-se. Sim.
Sim, mas já percebe essa linha protagonizada por Manuel Monteiro, que era presidente da Juventude Centrista e tinha peso. Ele percebe que o CDS, para continuar a existir, tinha que ser outro. Transformar-se num partido popular e de protesto, como acabou por se transformar na altura. E aquilo que estava em causa naquela altura era sobretudo a discussão europeia. Era por ali que o CDS podia ir. Era o Tratado de Maastricht. E foi por ali que foi. E portanto, e é a partir daí que depois a cisão dá-se nessa altura. E enfim, depois o CDS faz o seu caminho com a liderança do Manuel Monteiro. Depois, apesar de tudo, acaba por ter mais sucesso eleitoral do que aquilo que seria expectável, porque depois em 95 logo recupera muitos deputados, volta outra vez a um bom resultado, mas eleitoral. Como já partido não antissistema, mas um partido de certa forma de protesto popular, de matriz popular, portanto mudou completamente o que tinha sido a sua matriz até então. Ou seja, aquilo que o Lucas Pires escreve na sua carta de desfiliação é exatamente isso. O CDS, para continuar a existir, tem que ser outro. Tem que ser outro e onde eu não me revejo. E onde eu não me revejo. Acho legítimo, é uma opção política legítima, mas eu ali já não estou a fazer nada. E, portanto, o Freitas do Amaral depois acaba por desfiliar também nessa altura. Enfim, e depois gera-se ali uma disputa muito grande à direita, porque depois o Lucas Pires, de alguma maneira, porque percebe o tal degrau que o PSD, de que falávamos há pouco, toma no sentido da sua reconfiguração programática e política, e percebe que lá está, que o grande espaço da AD naquele momento era praticamente todo ocupado pelo PSD, que o PSD estava a implementar reformas que ele próprio também defendia, embora que ele também reconhecia isso. Há aqui sem grandes teorias, mas muito prático. Há aqui uma diferença de grau, há aqui uma diferença de velocidade, há aqui uma diferença de natureza, há aqui uma diferença de série de coisas, mas no fundo as reformas estão a ser implementadas de alguma maneira. Eu não penso assim de forma tão diferente desta. Claro. Na questão europeia, de facto, o PSD era o único partido onde com o qual ele se identificava. Aliás, porque o CDS depois é expulso do Partido Popular Europeu, exatamente por estas ideias. Depois há uma polémica relativamente a isso. Anti-europeístas e anti-aprofundamento. Há uma polémica relativamente a essa expulsão do CDS. Se o Lucas Pires terá tido interferência ou não. Se na altura gerou-se essa convicção. E com a entrada do PSD no PPE também. Do PPE, exato. Sim, que entra depois. O PSD vem da ALDE, como é que se chama? Vem dos liberais, sim. Os liberais, e entra que era um grupo muito mais pequeno, não é? Também tinha interesse em ir para o PPE, que era o grupo grande. Sim, claro. E finalmente depois acabam por ficar os dois como estão hoje, aliás. Sim, exato. E hoje até estão juntos, praticamente voltaram a estar na AD, não é? Bem, está bem, mas independentemente disso. Mas depois da sua desfiliação, é óbvio que um político com esta dimensão, que se desfilia de um partido, depois, mesmo que iniciasse um processo de aproximação ao PSD, é claro que um político com esta dimensão que vem de outro partido e que se desfilia, nunca poderá ter no partido ao qual se está a aproximar um protagonismo maior do que ele teve, que é ser candidato cabeça de lista às europeias. Não, isso não voltaria, até porque para entrar no PSD, quer dizer, só entra no PSD para liderar quem já traz poder consigo, não é? Claro. De alguma maneira. E ele naquela altura não tinha poder. Quer dizer, sim, não dominava o... Não, o Lucas Pires valeu sempre pela força das suas ideias e por aquilo que pensava e por aquilo que dizia. Sim, não pelo número de votos das conselhias, nem... Sim, e portanto o PSD funcionava muito assim, nos anos do cavaquismo mais ainda, e portanto o PSD tornou-se aquele partido que arrebanhava tudo. Claro, felizmente agora já o partido funciona assim. Exatamente. O Lucas Pires era um senador, mas não era um barão, não é? Não era um barão no sentido de não levava votos, não é? Eu acho que o Lucas Pires, essa fase é a grande fase da afirmação dele, quase como que é uma espécie relativamente rara, que é de um político que é ao mesmo tempo intelectual. E portanto ele consegue reunir em si as duas características, ou seja, do pensador e do executante ao mesmo tempo. E portanto vive um bocadinho acima das minudências partidárias, vá lá, se quiserem. E portanto ele era deputado ao Parlamento Europeu. O PSD garante que ele continuará a ser deputado ao Parlamento Europeu. Ele tinha uma importância muito grande no Parlamento Europeu, tanto que o PPE é uma força política que é composta por partidos nacionais, não é? E portanto ele, quando sai do CDS, fica sem partido nacional, e o PPE oferece-lhe a militância individual. Foi a primeira, e não sei se até ele hoje, se manter... ou seja, ele tinha um peso importante, que era o peso dele dentro do PPE e até dentro do Parlamento Europeu era quase maior do que o peso do país, em relação ao peso político, não é? E portanto ele volta outra vez a aprofundar os seus estudos, começa a escrever muito sobre a questão europeia.
E é nessa fase, nos últimos anos da vida dele, em que lança, por exemplo, as bases do direito constitucional europeu, que foi uma coisa que nós começámos a discutir com um bocadinho com mais veemência passado 20 anos, não é? Pois, o projeto europeu passa a ser o seu projeto político, não é? E sim, embora mesmo o projeto europeu, eu acho que o Lucas Pires foi sempre vendido como o federalista, não é? E eu acho que mais uma vez, é demasiado redutor colar-lhe esse rótulo. Eu acho que a questão fundamental aqui em todo este pensamento é precisamente essa, que é a ideia da soberania no homem. E a partir disto, quer dizer, isto está tão acima daquilo que é a discussão política normal. Sim. E todas as ideias que dele vêm a partir desta ideia base, tem que ser tudo pensado a partir daqui. E portanto, mesmo a maneira como ele via o papel do Parlamento Europeu, o reforço das suas competências, o papel do Conselho Europeu, etc., parte tudo daqui. Ou seja, da ideia da soberania do indivíduo, da sua autonomia, acima da soberania do Estado. E isso é muito interessante de acompanhar, porque eu acho que, apesar de tudo, foi muito... É preciso não deixar o Nuno com mal-entendidos e dizer que quando o Lucas Pires defendia a soberania do homem, era do homem e da mulher. Ou seja, o homem com H grande. Com H grande. Não, isso era muito antes do nessa altura, sempre que se dizia do homem... Era do ser humano. Mas é curioso que ele tem uns textos de 97, salvo erro, em que fala dessa questão da verdade politicamente correta e do... Sim, já existia. Já existia um politicamente correto, já começava a haver ali uns lives nas universidades americanas e em algumas zonas da Europa. Assim, uns princípios. E em 98, depois de uma ida à Expo, morre, é traído pelo coração, foi uma perda. O que é que poderia ser? E agora, obviamente, não fazendo como todos estes homens que desaparecem cedo demais, como Sá Carneiro, como Adelina Mar da Costa. Lucas Pires teve uma vida ainda assim mais... morre com 53, uns anos mais. Mas internamente, na política interna, será que ele poderia ter aspirado a algo mais? Poderia ter dado um contributo maior? E achas que de facto ficou, tal como eu escrevi aqui na introdução, um sentimento de que o seu potencial nunca foi inteiramente realizado? Acho que nunca. E uma frustração do próprio. Eu acho que ele morreu frustrado. Isto é uma opinião muito pessoal daquilo que fui ouvindo, mas acho foi realista e mas se acho, calhar... mas acho que não. Não. Eu acho que ele tinha coisas a fazer e o Lucas Pires, ao contrário de mim, por exemplo, foi sempre um otimista. E eu acho que, apesar de tudo, nos últimos anos ele tem alguns textos e tem algumas intervenções. Não irritantemente otimista? Não, nada irritantemente otimista, mas foi sempre um otimista porque acreditou sempre que isto podia estar pior, como dizem os outros. Exatamente. Mas... quer dizer, não sei, há quem diga, o Martin Kemp, que foi secretário-geral do PPE, por exemplo, diz que se ele não tivesse morrido naquela altura, provavelmente teria sido o primeiro presidente do Parlamento Europeu português. Sim, mas isso também acaba por ser um cargo mais de prestígio, com certeza, mas não é um cargo com o impacto que teria uma presidência da República, ser primeiro-ministro. Eventualmente podia ter sido candidato à presidência da República, podia ter sido ou não presidente da República, quer dizer, isto depois depende sempre muito das dinâmicas próprias dos anos em que houve eleições presidenciais, não é? É possível, eu acho que no fundo, quer dizer, há tempos havia alguém que me dizia: escreveste a biografia do Lucas Pires, que realmente que homem, faz cá muita falta. Eu sei, faz tanta falta que ele, quando esteve vivo, nunca ganhou uma eleição. Pois. Que é uma coisa fantástica que nós temos sempre, não é? Que normalmente nós só gostamos daquilo que é bom quando já não há. Exatamente. E não fazendo futurologia sem a fazer, não é? Mas o que é que ele poderia ter sido e não foi? Dos cargos que ele ocupou, as coisas também poderiam ter sido diferentes, não é? Ele no fundo acaba por ser coordenador da AD, que é algo manifestamente insuficiente para o seu potencial. Ministro da Cultura, que também ficou muito aquém do que ele podia ter feito. Certo. Como presidente do CDS, ficou aquém do resultado que queria. Acabou por ficar aquém do resultado que queria. Ou seja, nós quando falamos aqui num pensador, em alguém com capacidade de pensar a política, vemos que muitas vezes a correspondência da sua qualidade de pensamento e da sua qualidade política nos resultados eleitorais
não é necessariamente causa e efeito, o que acaba por ser frustrante para o próximo. Não, nem para quem... Sim, em termos de resultados eleitorais, não objetivamente, mas não teria havido revisão constitucional de 82 naqueles termos sem a força do pensamento do Lucas Pires. Não teria havido revisão constitucional até de 89 sem todo o trabalho que ele fez enquanto constitucionalista nesse sentido. A adesão a Maastricht, provavelmente ao Tratado de Maastricht não teria acontecido da mesma maneira. A própria adesão à União Europeia, à Comunidade Europeia na altura, não teria acontecido exatamente daquela maneira. Também é um episódio que está no livro. Se o CDS do Lucas Pires naquela altura não tivesse interferido ali em determinado momento. Portanto, eu acho que o papel dele é inegável. Há muitos momentos que não são consequência direta porque não foi ele o envolvido diretamente. Ou seja, não são óbvios, mas está lá a marca dele. Mas está lá. Eu acho que o país que nós temos hoje, a forma como construímos a democracia, ou pelo menos os grandes momentos que nós tivemos desde 74 até 1998, tiveram a marca dele. Eu acho que isso é indiscutível. Nuno, muito obrigado. Foi um obrigado gosto ter-te aqui no programa. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.